Palitas. Distribuição Sinapse. O retábulo dos ardentes. Retábulo de Isenheim, cerca de 1510-1516. Mathis Neidhart Gotthard, chamado Grünewald. Museu de Unterlinden, Colmar. Os vivos que o contraíam eram consumidos até a morte. Uns o sentiam nos pés, outros nas mãos, e das extremidades a doença atingia o coração. A fúria do mal era um tormento tão grande que alguns pediam que lhes cortassem os braços, outros os pés e as pernas. Na Idade Média, uma doença causou estragos em quase toda a Europa: a peste do fogo ou mal dos ardentes. A doença, ignorada na época, era provocada pelo fungão do centeio, um pequeno cogumelo preto cujos princípios ativos se encontravam no pão adulterado. Polhas, necroses, gangrena. Os membros acabam apodrecendo até que caem aos pedaços. O doente tem sensações intensas de queimaduras internas. Sofrendo de alucinações terríveis, ele se julga atormentado por demônios. A cura do mal dos ardentes é atribuída a vários santos. Um deles vai predominar, Santo Antônio, o eremita, que no século IV atraía os doentes no deserto egípcio por seus dons de cura. Sobre um fundo de trevas, ergue-se a cruz. Os braços de Cristo estão totalmente estendidos. A cabeça, coroada de espinhos, está caída. Os lábios azulados indicam a morte por asfixia. O peito, ferido do lado direito, tem as marcas do flagelo com golpes de galhos com espinhos. Os pés, entortados pelo prego, estão repletos de sangue. Maria Madalena, ajoelhada, suplicante, eleva as mãos cruzadas para Cristo. Atrás dela, em pé, São João Evangelista segura a Virgem que desfalece de dor. Do outro lado, São João Batista. Ele traz na mão esquerda um livro aberto e com a mão direita aponta na direção de Cristo. Sob a crucificação, uma predela, a descida da cruz. São João carrega o corpo de Cristo. A Virgem e Maria Madalena estão aos prantos. O túmulo aberto. Em primeiro plano, a coroa de espinhos. Painel da esquerda. São Sebastião. Centurião romano convertido ao cristianismo, Sebastião foi condenado a ser o alvo dos arqueiros do imperador. Está em pé sobre um pedestal de pedra.
Painel da direita, Santo Antônio, também em pé sobre um pedestal. Ao fundo, um demônio fêmea quebra uma janela, uma alusão às tentações a que o santo foi submetido no deserto. A grande cena da crucificação abre-se sobre os painéis laterais do retábulo e permite ver 4 outras cenas. Na Anunciação, surge o arcanjo Gabriel, vestido de ouro e púrpura. Ele aponta para Maria. Assustada com a aparição, a Virgem olha de esguelha. Os 2 painéis centrais, o Concerto dos Anjos e a Natividade, formam uma composição em continuidade. Sob um pequeno templo gótico resplandecente, aberto, vários personagens com penas. Sob a outra abertura do templo, uma jovem envolta num círculo de luz. No painel da Natividade, a Virgem, sentada ao ar livre, segura nos braços o menino Jesus. Atrás, as montanhas se sucedem, cada vez mais elevadas. Nas nuvens, acima de uma multidão de anjos, Deus. Quarto painel, a ressurreição. Os soldados que vigiavam o sepulcro estão caídos. O túmulo está aberto. Liberando-se de seu lençol, Cristo, levitando, sobressai na abóbada estrelada, no centro de um círculo de luz viva. Abrindo-se os painéis centrais, revela-se um conjunto esculpido. Afastando-se a predela pintada, vêem-se nos nichos laterais as estátuas dos 12 apóstolos e no centro, Cristo. Nas 2 laterais, 2 cenas pintadas. No painel da esquerda, a visita de Santo Antônio a São Paulo. Antônio, há muitos anos solitário, sonha que um outro eremita o precedera no deserto. Ele parte e encontra Paulo de Tebas. Todos os dias, Paulo é alimentado por um corvo que lhe traz pão. Nesse dia, o corvo lhe traz uma porção dupla. Painel da direita, a tentação de Santo Antônio. Estendido no chão, Antônio é atacado por animais monstruosos. No primeiro plano, um ser com pés espalmados, semelhante a uma gárgula. O corpo esverdeado tem chagas de onde escorre um pus nacarado. Os personagens esculpidos na parte central evocam as origens do retábulo.
Os restos mortais de Antônio teriam sido trazidos do Oriente no século IX e colocados em uma capela em La Motte, na antiga província de Dauphiné. Um nobre, cujo filho foi curado do mal dos ardentes, cria uma confraria leiga e funda um hospital. La Motte torna-se Santo Antônio, abadia e centro de peregrinações, assim permanecendo até os tempos modernos. Além de sede da ordem religiosa dos Antoninos, que terá mais de 200 conventos hospitais na Europa. Por volta de 1300, funda-se uma casa na pequena cidade de Isenheim, ao sul de Colmar, no Alto Vale do Reno, na época domínio alemão. Jean d'Orlier, diretor do estabelecimento até 1490, encomenda a um escultor alsaciano, Nicolas de Haguenau, a parte esculpida do retábulo do altar-mor. Os antoninos obedeciam à regra de Santo Agostinho. Agostinho é um dos personagens esculpidos. O outro é São Jerônimo, modelo de religioso letrado, como eram os antoninos. Os recursos da ordem provinham das coletas e da criação de porcos. O santo é representado segurando um bastão em forma do T grego. A forma evocaria também a cruz de Cristo ou as muletas dos enfermos. Santo Antônio tornou-se aquele que curava o mal dos ardentes, doravante chamado Fogo de Santo Antônio, e assim, por metáfora, o protetor contra os incêndios. Ele está sentado no trono no centro do retábulo, imponente, severo e mesmo com um ar de reprovação. Esses traços exprimem sua dupla função, pois ele também é um santo vingador que pode levar o fogo tanto às moradias quanto aos membros dos descrentes. A seus pés, o porco. Um camponês oferece um leitão, um burguês, um galo. O sucessor de Jean d'Orlier, Guy Gers, encomenda os painéis a um pintor, Mestre Matisse. Ele seria chamado de Mathis Neidhart ou Gotthard ou Grün. Permaneceu o nome Grünewald. Os historiadores atribuem a Grünewald uma virgem com criança, retratos de santos e várias crucificações. Os painéis de Isenheim foram produzidos entre 1512 e 1516. Medem 2,92 metros na parte mais alta e de largura 1,65 metros. Sua espessura é de 6 milímetros e são feitos em madeira de tilha. Fechaduras mantinham os painéis móveis fechados. Cercado de colunas, madeiras esculpidas e douradas, que hoje não existem mais, o retábulo devia se prolongar bem para o alto em uma floresta de ornamentos. Vários desenhos preliminares subsistiram. Nas pinturas finais, os contornos são quase sempre desenhados com pincel. A camada pictórica associa têmpera e óleo. Na crucificação, é o corpo de Cristo gigantesco que dita a composição. A cruz está posicionada mais para a direita, para que a abertura das partes do painel não corte o corpo do crucificado. O eixo de gravidade da composição descentralizada é dado por este corpo. As verticais oriundas das extremidades da cruz induzem as posições dos grupos. As diagonais sugeridas pelos braços de Cristo situam os personagens segundo uma geometria rigorosa. As mãos crispadas do Cristo morto se contrapõem às mãos abertas e longas dos diversos protagonistas. Em todo o retábulo, as mãos têm um papel fundamental.
As mãos dos tocadores de viola do concerto assumem posições surpreendentes. Neste painel, a massa confusa dos personagens gera uma grande variedade de tons. O pintor percorre todo o espectro. Cada uma das áreas coloridas é objeto de variações cromáticas que evocam matizes ou reflexos. O mesmo princípio é observado na ressurreição. Surgindo atrás do vermelho escuro da gola do soldado, o lençol se desdobra em espiral e em pregas ao vento. Azul esverdeado, azul, azul-violeta, violeta, vermelho-violeta, vermelho, alaranjado, amarelo. O amarelo alaranjado da auréola está cercado por um círculo azulado, como nos fenômenos de ofuscamento. O alto do painel, celeste, leve, se opõe à parte de baixo, terrestre, pesada. O pintor reproduziu a menor trama da malha de um dos soldados, as marcas de traças de sua túnica, as marcas de ferrugem na cota do segundo soldado. Em toda parte, domínio do detalhe e reprodução meticulosa dos materiais. Na crucificação, uma presença insólita, a de São João Batista, morto vários anos antes de Cristo. Mas foi ele quem profetizou a sua vinda. A inscrição em vermelho anuncia: ele precisa crescer e eu diminuir. São João Batista representa então o Antigo Testamento, que deve ser substituído pelo Novo, representado por São João Evangelista. Aos pés de João Batista, o Cordeiro, símbolo frequente de Cristo, evocando o sacrifício do animal, que no antigo culto hebraico lavava os pecados de toda a comunidade. O sangue escorre no cálice, lembrando que o sacrifício de Cristo é renovado no altar, aos pés do retábulo, durante a missa, ao se beber o vinho. O corpo de Cristo mostra as marcas terríveis do suplício. A violência é reproduzida na vigorosa torção da madeira central da cruz e na curvatura de suas extremidades. Um momento em especial é evocado, aquele em que, segundo o Evangelho, Cristo expira e faz-se noite em pleno dia. Desespero e trevas, uma espécie de equivalência ao juízo final. Esculpido no teto da Anunciação, o profeta Isaías mostra a Bíblia. Eis que uma virgem irá conceber e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. A profecia é vista também no breviário colocado sobre a arca de madeira. Ela lembra a Arca da Aliança, o móvel que continha as tábuas da lei de Moisés. O ventre da Virgem grávida foi comparado à arca, pois o fruto que ele contém deve ser a nova aliança. A arca correspondem nos outros painéis a tina e o sarcófago, que irão receber o corpo de Cristo. Maria está em uma igreja. As duas cortinas talvez evoquem aquelas que protegiam a arca no Templo de Salomão.
O jardim cercado e a porta fechada da Natividade simbolizam a virgindade de Maria. A tina, o urinol e o berço reforçam a ideia de que Cristo realmente desceu num corpo de homem. Assim como a troca de carinho entre a mãe e o bebê. O coeiro rasgado lembra o costume de utilizar tecidos usados, mais macios. Mas também anuncia o pano que envolve a cintura de Cristo na cruz. A parte esquerda, o concerto, é mais enigmática. Entre os estranhos personagens coloridos, alguns parecem anjos. O anjo azul esverdeado à esquerda tem uma crista de pavão. É provavelmente Lúcifer, o príncipe dos anjos que caíram em desgraça. A mulher na entrada do templo foi comparada à Virgem. Para Santa Brigitte, a virgindade de Maria permaneceu intacta, assim como o sol atravessa o cristal sem danificá-lo. Uma jarra de cristal foi posta diante do personagem. Seria uma imagem da Virgem grávida anunciando a natividade do painel seguinte? Ou então, segundo alguns autores, a Virgem da Natividade estaria vendo a si mesma, mais tarde, transfigurada e coroada pelos anjos no Templo de Salomão. O painel da ressurreição condensa vários momentos do Evangelho. A ressurreição de Cristo, a ascensão e a transfiguração. Cristo apresenta apenas os estigmas, toques de cor vermelha cercados de raios dourados. Chegando a ficar incandescente, o rosto não tem mais contornos nem relevo. Ele se funde com a cor mais clara, a cor do sol que emana dele. Ele é pura luz. Garras, bicos, presas, dentes, focinhos, chifres, escamas, peles verrugosas. Os demônios reproduzem o reino animal. Eles brigam pelo manto. Essa vestimenta era mágica. Bastava tocá-la para ficar curado. Em um papel, a inscrição em latim, o lamento de Antônio. Onde estavas tu, ó bom Jesus? Onde estavas tu? Por que não vieste curar meus ferimentos? Será que o personagem agachado à esquerda também faz parte do grupo de monstros? Ele pegou o breviário do santo e, com o coto, tenta se agarrar ao manto azul. Ele tem aparência humana. Seu corpo é um livro aberto. Chagas purulentas, pústulas cinza esverdeadas envoltas por uma auréola cor de vinho, grandes espinhas cônicas em tons violáceos, crostas espessas, as asas do nariz corroídas. Tudo retrata fielmente os sinais da sífilis. Trazida da América pelos marinheiros de Cristóvão Colombo em 1493, a sífilis espalhou-se pela Europa. Talvez este doente também seja portador da peste, como sugere o enorme inchaço do abdômen. Sebastião era o santo protetor da peste, uma doença que para os antigos era semelhante a flechas lançadas sobre os humanos.
Terceiro grupo de sintomas, o do mal dos ardentes, que lhe corroeu as extremidades dos membros. Finalmente, o pobre personagem em convulsão está com a cabeça jogada para trás, talvez acometido por uma crise de epilepsia. Tanto São João Batista quanto São João Evangelista eram protetores dos epilépticos. Seu corpo, esverdeado como o de Cristo, também tem feridas, lacerações e buracos. Assim como Cristo assumiu todos os pecados, este doente concentra em sua carne todas as doenças, todos os sofrimentos do mundo. O desvendar parcial e cíclico do retábulo para os doentes se assemelhava à cerimônia dos mistérios medievais. Era uma forma de mensagem. Seus sofrimentos eram os mesmos de Cristo ou de Sebastião. Seus medos e alucinações eram os de Antônio. Portanto, eram provações para a sua própria redenção. Provações necessárias para alcançar a santidade. Mas os antoninos também eram pragmáticos. Cirurgiões ligados à ordem faziam amputações. Os antoninos davam a seus doentes carne dos porcos que eles mesmos criavam e pão de boa qualidade, combatendo desta forma, sem saber, os efeitos do pão envenenado pelo fungão do centeio. Verbena, papoula, verônica, urtiga, várias plantas foram reunidas pelo pintor. Os antoninos as utilizavam para fazer o bálsamo de Santo Antônio, ou para o santo vinho, uma poção na qual eram mergulhadas as relíquias de Santo Antônio. As plantas benéficas se opõem às maléficas. Há um cogumelo ao pé da árvore. Quando ele surge na superfície, sua proliferação interna já terá apodrecido o coração da árvore. Da mesma forma, o surgimento de chagas ou necroses na pele traduz o apodrecimento interno do doente. Neste ponto, Grunewald retoma a analogia entre a madeira e a carne, como já fizera com a cruz e o corpo de Cristo. A decomposição da morte atingia os corpos ainda vivos, como uma terrível punição divina. A propósito do retábulo e de seus dispositivos simbólicos ditados a Grunewald pelos antoninos, foi evocada uma teologia da carne. Primeira Guerra Mundial. Como explicar o horror? Otto Dix pinta seu tríptico A Guerra sob forte influência de Grunewald. Picasso pinta uma crucificação e mais tarde faz uma série de desenhos nascidos de reflexões sobre o retábulo. Segunda Guerra Mundial, massacres planetários, campos de extermínio, imagens de corpos torturados. Crucificações em Francis Bacon. Crucificações também em Graham Sutherland e em Willem de Kooning. Passados 5 séculos, o virtuosismo de colorista de Grunewald continua fascinando os pintores. Todas as nuances do espectro são utilizadas e muitas vezes alinhadas na ordem física que Newton definirá 2 séculos depois, ao estudar a decomposição da luz. Grunewald forneceu o segredo dessa ciência da luz em uma natividade muito próxima daquela do retábulo.
Acima da Virgem e do Menino Jesus, abre-se um arco-íris. O arco-íris é um milagre pelo qual Deus sela, ao fim do dilúvio, sua aliança com Noé, o eleito que ele salvou de sua própria ira. Na luneta, acima do concerto dos anjos, encontra-se um velho, talvez Noé, ajoelhado em frente a outro, provavelmente Deus. O detalhe discreto lembraria o arco-íris, fonte dos jogos cromáticos do retábulo. O milagre do arco-íris, que se repete a cada chuva ensolarada, talvez fosse para o pintor místico um sinal do céu. Um sinal que ditava tanto a ordem dos pigmentos nos quais ele devia molhar seus pincéis, quanto a certeza de que a luz divina era, para um pintor, o único objetivo verdadeiro a ser atingido. Versão brasileira Audio News.